Atualmente moram na capital do estado de São Paulo quase 12 milhões de pessoas. É a 7ª cidade mais populosa do mundo. São Paulo possui mais de 1.500 quilômetros quadrados. Uma metrópole que abriga importantes centros financeiros e econômicos como este, bem na zona central de São Paulo, ou então este, a Avenida Paulista. São Paulo possui bairros com residências de altíssimo padrão, mas milhões de pessoas moram em São Paulo em condições extremamente precárias. Uma cidade heterogênea, repleta de diferenças sociais e com muitos problemas. Não apenas São Paulo, mas a situação política e econômica do Brasil serão assuntos abordados pelo pastor Denis Munhoz e seu convidado no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Celso Birajara Russomano é paulistano e nasceu em 1956. É bacharel em Direito, repórter e político. Tornou-se famoso no início dos anos 90, apresentando um quadro no programa jornalístico Aqui Agora, pelo SBT. Russomano mediava reclamações de consumidores que se sentiam lesados por empresas de diversos setores. Atualmente é presidente do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e está na Rede Record nos programas Hoje em Dia e Cidade Alerta, onde comanda a Patrulha do Consumidor. Foi candidato sem conseguir se eleger à Prefeitura de Santo André, ao governo paulista e à Prefeitura de São Paulo. Celso Russomano está no seu 5º mandato como deputado federal, sendo que em 2014 foi o candidato mais votado do Brasil, com a 2ª maior votação da história, mais de 1,5 milhão de votos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook, WhatsApp. Você pode enviar a sua pergunta e nós vamos encaminhar a assessoria do nosso entrevistado. Ele certamente vai responder. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite, com imenso prazer, que encontro um amigo de longa data, que há muito tempo não falávamos, deputado Celso Russomano, do PRB. Celso, prazer enorme te ver. Eu que estou feliz de te ver. Nós somos amigos há muitos anos e é um prazer muito grande estar aqui no teu programa hoje, pode ter certeza disso. O prazer é nosso, eu tenho certeza Só peço desculpa a minha agenda não ter permitido vir antes, mas eu estou aqui com todo o prazer do mundo. Mas eu tenho certeza, conheço um pouquinho a sua agenda, sei da sua correria aí, mas você, em deferência ao nosso telespectador, hoje está presente. Muito obrigado, Celso. Vamos falar um pouquinho, não podia ser diferente, né, do momento político, momento econômico, momento institucional brasileiro. Como você encara tudo isso que vem acontecendo, Celso? Muito se fala da crise econômica, financeira, política, mas na minha visão, e eu já falei isso com outros deputados, eu acho que o grande problema do Brasil é a credibilidade e uma crise institucional sem precedentes. A gente, sem dúvida nenhuma, tem uma crise institucional, né? Por conta, inclusive, de todos esses escândalos que nós estamos vendo, nós temos uma crise e essa crise, claro, que afeta a economia. Nós já temos um problema mundial na economia, né? Pegou até os Estados Unidos e ele demorou uns 2, 3 anos para se recuperar. Não podia ser diferente com o Brasil, né? O Brasil estava na linha de que ia acontecer. O problema todo é que agrava-se a situação quando você tem uma crise institucional, ou seja, quando, né, os poderes estão abalados. E aí você tem dificuldade de sair de uma crise. Eu acho que o alento que a gente tem é o dólar estar alto e a gente poder exportar. A gente ainda é um celeiro de produção, né, de bens agrícolas, né, a gente tem essa condição de exportar, então estamos exportando, manufaturados também, começaram as exportações, isso deve dar uma aquecida na economia no ano que vem, em 2016, mas não para o começo do ano, nós vamos viver ainda um problema sério. Eu sou mais otimista, acredito que no segundo semestre de 2016 a gente vai ter uma situação um pouco melhor. Existem economistas que dizem, não, essa crise só vai acabar em 2017. A maioria, né? A maioria fala eu vejo as exportações como uma luz no final do túnel, acho, com certeza absoluta, que nós vamos construir alguma coisa em relação a isso. Nós já vivenciamos situações como essa, com uma disparada do dólar, né? Não ao ponto que nós chegamos agora, mas quanto mais alto está o dólar, mais barato estão os nossos insumos, né?
E aí você tem exportação não só dos produtos agrícolas, como também industrializados. E nós estamos exportando muita carne para o exterior, né? A produção é grande. Hoje em dia nós não temos o problema da febre aftosa, e aí você vê as exportações crescendo. Eu acho que isso vai trazer um ganho. A gente tem que contar ainda com mais uma coisa, né? Com a bênção de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, para chover, nas plantações, para chover, né? Para a gente não ter problema, porque a gente já está tendo problema de seca em alguns estados e estamos perdendo aí uma safra de milho extremamente importante. Eu tenho fé no Brasil, acho que o Brasil tem tudo para crescer, nós temos que, nesse momento, puxar o cinto, todo mundo tem que saber que tem que economizar um pouco. Nós vamos viver aí uma questão triste aí com desemprego, né? Até que o aquecimento da economia volte, mas a gente tem que passar por isso, né? Os outros países estão passando e eu acho que o Brasil vai ter que passar também, né? Não tem jeito. E esse impasse, Celso? Parece que hoje o Congresso Nacional está sendo movido por picuinhas, ou por revanches, ou por... se aquele votou sim, eu vou votar não. Não seria o momento da reconstrução? Porque está todo mundo no mesmo barco e o país ficou esse ano, praticamente 2015, parado, travado por isso. Bom, eu acho que o Congresso Nacional votou muita coisa esse ano, né? Apesar de todos os escândalos envolvendo Eduardo Cunha, ele pôs na pauta uma série de coisas, ele construiu uma legislação toda que estava parada, andou. Agora, no final do ano, agora é que nós tivemos aí um entrave entre ele e o governo, né? Ele, de um lado, achando e dizendo que o governo era culpado do que estava acontecendo com ele, porque ele foi vítima de uma quantidade imensa de denúncias, existem outras pessoas envolvidas também, mas só o nome dele figurava na frente dos outros. E, de outro lado, o governo querendo evitar, né, que ele chamasse o impeachment. E aí você travou aí, nos últimos dias, a gente viu uma trava no Congresso Nacional, e aí você tem toda a razão. A gente conseguiu votar a Lei de Diretrizes e Bases, a LDO, e a gente conseguiu fechar o ano. Para fevereiro, nós vamos ver o que vai acontecer. Essa queda de braço continua. E eu acho assim, sabe, o impeachment custa muito caro para o país. Não sou contrário, não. É um processo desgastante. Acho que tem que apurar, né? Indiquei como líder do PRB 2 deputados para a comissão do impeachment. Vamos fazer o que tem que ser feito. Inclusive, o primeiro relator era do seu partido. Isso para... o Pinato era relator do Cunha. Exatamente, para o processo que corria na Comissão de Ética, né, no Conselho de Ética, para a apuração das denúncias e do decoro parlamentar em relação ao Cunha. Cunha, exato. Como ele tomou uma atitude bem independente, trataram de tirar ele rapidinho, porque ele ia ser correto. E eu disse para ele, olha, o Fausto Pinato, a única coisa que eu te peço como líder do partido, de um bloco, né, na verdade de 39 parlamentares, é que você seja correto nas suas atitudes. É o que a gente espera de um parlamentar. E ele estava sendo. No que diz respeito aí, durante esse processo, né, como ele estava agindo corretamente, ele foi retirado com uma rapidez incrível do processo para que o Eduardo fosse protegido. Eu acho que isso é ruim, não acrescenta nada à democracia. E aí eu falava do impeachment. Eu indiquei, votarei favorável, mas o impeachment custa muito caro para o país. É importante lembrar isso, né? É importante lembrar por quê? Porque se a gente voltar alguns anos atrás e a gente vê o que aconteceu com o presidente Collor, nós vamos ver, Denis, que o país parou quase 2 anos por causa do impeachment. Tá? Nós já estamos vivendo uma recessão. Será que isso é bom nesse momento? Será que esse é o caminho? De outro lado, a população está revoltada e com toda a razão. Os escândalos são absurdos, né? Nunca se viu o que se viu. De acordo com a imprensa internacional,
o escândalo da Petrobras, né, a Operação Lava Jato, é a maior de todos os tempos no mundo todo. No mundo inteiro. O maior escândalo financeiro do mundo inteiro. Quer dizer, a gente não consegue entender uma situação como essa. E parece que uma coisa vem sucedendo a outra, né? Porque você está apurando aqui um escândalo, aí aparece uma outra vertente, mais não sei quantas pessoas envolvidas. Aparece um outro órgão público, aí aparece o segundo escalão, aí volta para o primeiro escalão. A sensação que a gente tem é que não vai ter fim. Por isso que a população, você vê a maioria da população quer o impeachment, porque não aguenta mais, né? Agrava a situação com a crise, né? Então, acho que o que está errado tem que ser apurado e nós vamos fazer esse trabalho de apuração. E o papel do Michel Temer, o vice-presidente? Teve aquela famosa carta, agora parece que voltou a conversar com a presidente Dilma, mas não ficou uma relação desgastada? Qual é o papel hoje do vice-presidente? Então, o vice-presidente da República, ele não tem cargo, né? Ele tem função, isso constitucionalmente falando, né? Se ele tem função, ele só exerce o mandato, na verdade, se ele assumir a presidência da República temporariamente ou definitivamente. O vice-presidente da República, de acordo com a Constituição brasileira, na verdade, alternativa para o presidente, né? É o substituto do presidente. Então, ele tem aqui na história do Brasil, acho que o vice-presidente da República que mais teve assim uma atuação presente foi o Aureliano Chaves, né? Na época do regime militar, em que ele se pôs contra uma série de coisas. Divergia do presidente Figueiredo, principalmente nos últimos anos, né? Exatamente. Inclusive, o presidente Figueiredo, eu me lembro, ele chegou a despachar de hospital para não passar a presidência para o Aureliano. Exatamente. Na verdade, ele fazia isso, eu vou te dizer por quê. Porque ele tinha um combinado com o ex-presidente Geisel, o Figueiredo tinha um combinado com o Geisel de fazer a transição passando para o Aureliano Chaves à presidência da República, ou seja, seria o primeiro presidente civil. Mas no decorrer desse caminho aí houve alguns atritos, né? Quando o Figueiredo viajou para... Eu acompanhei isso de perto, porque eu trabalhava com o Aureliano Chaves, eu era assessor dele. Então, quando o Figueiredo viajou para Cleveland para fazer as pontes de Safena, que naquela época começava-se esse trabalho, os Estados Unidos estavam um pouco mais adiantado do Brasil, depois o Brasil acabou sendo o país que mais cirurgias desse tipo fez, né? Ou faz. Mas naquela época não, e aí o presidente Figueiredo foi para Cleveland, e ficou 90 dias lá. Enquanto isso, o Aureliano, né, tocou o governo aqui. E aconteceram 2 episódios que criaram esse atrito. O primeiro eram os padres que estavam no Nordeste, eram os padres, esses padres eram comunistas, estavam criando uma série de problemas no Nordeste, né? E aí tinha que expulsar os padres daqui. E o Figueiredo não fez isso, não teve coragem de fazer, e o Aureliano desceu a caneta. Além disso, houve uma enchente grande, de grandes proporções em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aí o Aureliano convocou uma reunião dos ministros, e na época quem era o ministro forte do governo era o ministro Delfim Neto, e ele teve um atrito feio com o Delfim Neto, porque ele queria que o planejamento destinasse verbas para socorrer o povo do Rio Grande do Sul, o povo gaúcho. Isso era a intenção do Aureliano Chaves durante a permanência dele na presidência da República. E o ministro do Planejamento, Delfim Neto, era contrário. E houve um entreveiro numa reunião de ministérios grande, forte, entre os dois. E ele obrigou o ministro do Planejamento, Delfim, a ir ao Rio Grande do Sul, destinar as verbas. Quando terminou esse processo no Rio Grande do Sul, Delfim tomou um avião, foi para Cleveland e aí disse para o Figueiredo que se ele não voltasse para o Brasil, ele ia perder o poder, que o Aureliano ia tomar o poder. Não existia isso, né? Nunca existiu isso. Moral da história, isso é o que conta, né? Porque eu não estava lá em Cleveland para ver o que foi falado, mas que ele viajou para lá, ele viajou. Vale um dia eu conversar com ele e perguntar exatamente se foi isso mesmo ou não. Mas eu me lembro bem, e você também se recorda, quem assistiu, o Figueiredo andando pelo gramado na frente do hospital em Cleveland, né, nos Estados Unidos, e uma repórter pergunta para ele, entrevistando para a televisão,
Presidente, o senhor está bem? Ele falou, estou pronto para dar um soco na cara de um. Isso era um recado para o vice-presidente da República. Vice-presidente que está aqui fazendo coisa que ele não queria. Então, o que você nota com isso é o seguinte, que os vice-presidentes brasileiros nunca tiveram muita força, mas o vice-presidente Michel Temer, ele tem o maior partido, né? O PMDB, apesar do PMDB ter uma divisão nesse momento, ele tem o maior partido em suas mãos. Então, é um vice-presidente da República que tem força política, diferentemente de outros que não tinham partidos políticos, né? Não tinham partidos políticos por trás deles. Então, hoje, o PMDB seria o partido que indicaria de que forma vai caminhar o processo, né? Primeiro, o Eduardo Cunha do PMDB. Segundo, o PMDB vai favorável ao impeachment ou vai contrário ao impeachment? Quem vai contra? Quem vai a favor? Então, ele hoje tem um papel extremamente importante, politicamente falando, o vice-presidente Michel Temer, e, com certeza absoluta, né, o governo vai saber tratá-lo para evitar maiores desgastes. Enquanto tudo isso acontece, nós estamos vivendo a crise econômica que a gente vive. Enquanto eles não se acertam, acaba sobrando. O povo brasileiro paga essa conta. Por isso tem que ser apurado tudo o que for denunciado. Mudar um pouquinho, vamos voltar aqui para a nossa cidade de São Paulo. Já se comenta a sua intenção de disputar a Prefeitura de São Paulo. Alguns outros candidatos também já manifestaram essa intenção. Cidade de São Paulo é o terceiro orçamento, se eu não me engano, só perde para o governo do Estado, o governo do Rio e a terceira cidade de São Paulo. É uma cidade grande, problemática, como toda grande cidade do mundo é. O que você acha que o prefeito, o candidato a prefeito, precisa ter como meta? Onde ele precisa se basear para dirigir uma cidade como São Paulo? Olha, o prefeito não só de São Paulo, o prefeito de qualquer cidade, ele tem que ser o zelador da cidade, Denis. É esse o caminho. Não é o síndico. Porque o síndico vê papéis, conversa com a administradora, se houver uma administradora, né? E o zelador não, o zelador é o que vai na ponta, vai ver o que está acontecendo, põe a mão na massa. Para ser prefeito de uma cidade tem que ser isso, o prefeito tem que ser aquele que vai para a rua, né? Eu fico andando pelas ruas de São Paulo e vejo que você mais pula dentro do seu carro do que qualquer outra coisa. E não é por causa dos buracos, não, é por causa dos remendos dos buracos. Mas quem fez os buracos? É a companhia de água, companhia de energia elétrica, companhia de telefonia. De gás. Então, você acabou de asfaltar uma rua, está perfeito o asfalto, maravilhoso, lisinho, mas não passa uma semana para alguém abrir um buraco lá. Não tem problema, em qualquer país do mundo acontece isso. Mas quando se fecha no nível. Nem para baixo, nem para cima. Isso é respeitado em qualquer país do mundo, sob pena da companhia de água ser multada, da companhia de energia elétrica, de telefonia, de gás ser autuada, se não fizer dessa forma. Quem fiscaliza um processo desse, né, numa cidade do tamanho de São Paulo? Tem que ser a população. Você tem que fiscalizar na frente da sua casa. O cara está abrindo um buraco, ele tem uma ordem de serviço autorizada pela prefeitura. O cidadão pode, ele tem o dever, inclusive, de ir lá e falar, me dá essa ordem de serviço, eu quero ver. Ah, tá. Olha, mas essa ordem de serviço está dizendo que o senhor não pode abrir esse buraco durante o dia, só tem horário à noite, quando o trânsito está baixo, não pode ultrapassar das 10 horas da noite, etc. Tal. Ninguém vê isso e nada é respeitado. Aí, o que acontece? Ele termina a obra, joga um asfalto em cima de qualquer jeito, você passa com o seu carro, ele acaba com a lataria do seu carro, fica lá o buraco pro resto da vida. Ninguém se preocupa com isso. Porque aí a criança feia não parece o pai, né? Aí já não foi a prefeitura que fez o buraco, a companhia já saiu. Mas é simples você resolver isso. Primeiro, a população fiscalizando. Segundo, você criando os inspetores de quarteirão. Antigos, né? Pois é. Que já existia inspetor lá de na quarteirão, década de 40, 50. Existia o inspetor de quarteirão que era apoio às delegacias de polícia. Esse vai ser da prefeitura. É o senhor aposentado, a senhora aposentada, aquele que tem um tempo para doar, né, como voluntário e que quer, né, ter alguns privilégios na sociedade, como estar na frente, na fila. Existem em outros países isso. Eu vi um trabalho no Chile
com os bombeiros voluntários, a Defesa Civil voluntários, os inspetores de quarteirão, eles têm prioridade em tudo. Eles são cidadãos que estão acima na sociedade, acima da sociedade. Então, onde eles forem, eles têm prioridade, passam na frente, eles podem serem transportados nos coletivos gratuitamente, porque eles dedicam uma parte da vida deles para dar um benefício à sociedade. Aí ele fiscaliza. A companhia de água abriu o buraco, fechou, vai ter que pintar em volta do buraco, né, uma listinha com azul, com tinta mesmo, com um spray, para que a gente identifique quando foi feito aquele buraco e se é da companhia de água. Abaixou, afundou o asfalto ou ele ficou alto, denuncia, não abre outro buraco enquanto não for lá arrumar. Porque é assim que a gente faz. Você abre um buraco, você vai a Frankfurt, por exemplo, na Alemanha, você abre um buraco lá, quando você fecha tem que ficar perfeito. Não pode dar ondulação, você não pode se movimentar dentro do ônibus ou do carro. Isso é cidadania, quando você defende a sua cidade, você briga pela sua cidade, você reivindica os seus direitos da cidade. E tem que ser em tudo assim, né? Por que público tem que ser ruim? Público tem que ser melhor do que o privado, considerando que as empresas públicas ou o poder público não é gerador de riqueza. É só arrecadador. Não é feito para dar lucro. É só arrecadador. Quem é gerador de riqueza são os empresários, as empresas, etc. Eles pagam imposto e ainda tem que ter serviço de qualidade, tem que ter produto de qualidade. A prefeitura, que só arrecada, tem que ter serviço de péssima qualidade, é porque público é ruim? Não, é o contrário. Então o prefeito tem que ser aquele que sai de manhã cedo, sem avisar onde vai para a UBS, vai para o hospital, pega as coisas erradas, toma providência, faz acontecer, pune os responsáveis, chega lá na UBS, quantos médicos tem que estar aqui? Horário do médico, por que o médico não está? O que aconteceu? Notifica, voltou a segunda vez, está lá, demite o cara, pune o cara, mostra o que deve ser feito como exemplo, né? Aí a população começa a acreditar que, poxa vida, tem alguém fazendo alguma coisa pela cidade. O imposto está sendo bem aplicado. Pois é, porque está funcionando, porque as coisas estão andando, porque a cidade está cuidada. Agora, por exemplo, você paga varreção de rua e coleta de lixo. Ok, o lixeiro passa lá e colhe o seu lixo. Mas varre a rua 2, 3 vezes por semana. Você que está nos assistindo, você já viu? Você sabe que no final do ano o cara que varre a rua passa lá para receber uma caixinha e bate na sua porta. Agora, você vê ele toda semana, sua rua está limpinha, a prefeitura está pagando. Aí vai o esquema. Aí vai o esquema de corrupção. Porque paga para varrer 2 vezes por semana e passa uma vez por mês. Quem tem que fiscalizar? É o cidadão. Não passou aqui, vai punir a empresa responsável, é multa em cima de multa. Então, se cada cidadão fiscalizar, você vai ter melhor prestação de serviço. Isso é para tudo. Todos os segmentos. Não é possível que você chegue num órgão público e tem que ser maltratado. Se o servidor público, o nome já diz, servidor público, a serviço do público, né? E quem paga o imposto do servidor público é o cidadão. Quem paga o imposto do deputado, do governador, é o cidadão. Tem que exigir das autoridades que tenham qualidade na prestação de serviço público, né? Que as coisas públicas sejam boas, melhores do que as privadas, como era na década de 70. Para estudar numa escola pública era uma guerra. Não, o maior anseio era a escola pública, ela era muito melhor que a particular. Pois é, ainda tinha aquela brincadeira, quem estudava em escola particular, o pessoal falava, está pagando para passar, né? Exatamente. Mudou esse processo, tem que ser, a escola pública tem que ser melhor. Porque... E a carreira pública, né? Os concursos públicos eram almejados, né? Desejados, porque era uma remuneração muito boa, pessoas de qualidade, de nível procuravam o serviço público. Então, eu acho assim, o prefeito tem que ser o zelador da cidade. Agora, quando ele for para fiscalização, né, for um prefeito operacional, que ele faz sem avisar onde vai, pode ter certeza que todo mundo fica preocupado. Aí todo mundo pula, porque o cara pode chegar a qualquer momento. E é o que eu faço nas reportagens todos os dias, eu chego de supetão. Eu não aviso onde eu vou. Quando eu vou nos órgãos públicos, eu não aviso. Essa semana eu estava na UBS do Jardim Jaqueline, fui lá, tinha 60 pessoas me esperando na porta, entraram comigo todos dentro da UBS. A UBS tinha acabado de ser reformada e, pasme,
os banheiros quebrados, sem sabonete no banheiro, sem autoclave para esterilizar os equipamentos dentários, né? Há um ano sem funcionar, os dentistas de braços cruzados, os médicos que não estão lá, os outros que pediram demissão. Que vergonha. Brasileiro reclama pouco, Celso? Reclama pouco. Reclama ou deixa... Às vezes reclama, mas na maioria das vezes deixa para lá. E tem gente, por exemplo, que reclama para mim, e quando eu entro em contato para tomar providência, fica com medo e desiste. Então reclama pouco. Tinha que reclamar mais. Tinha que colocar a boca no trombone, não podia deixar passar, né? Quer dizer, fazem um buraco na porta da tua casa, é na frente da tua casa. É a tua rua que vai ficar esburacada. Não pode, tem que reclamar, botar a boca no trombone, mas o poder público tem que fazer alguma coisa, né? Porque senão, aí a pessoa acha que não funciona, não vai, não reclama. Celso, queria te agradecer mais uma vez, nosso tempo está acabando, o papo com você passa muito rápido. Eu que te agradeço. Então, já fica aqui o nosso convite para você voltar. Obrigado, mais para frente, para a gente continuar falando sobre o Brasil, sobre a nossa cidade. E eu queria te colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que você queira deixar com o nosso telespectador, por favor. Não, meu recado é prazer em te ver, você que é um grande advogado, um grande jurista. É um prazer muito grande estar aqui com você. Dizer que quando você me convidar, eu volto. E de que a gente precisa fazer o melhor para crescer esse país, né? Para dar cidadania às pessoas. E a gente procura fazer isso todos os dias e vai continuar fazendo. Não vivo da política, faço política para ajudar as pessoas. Vivo do trabalho meu na televisão, dos meus negócios, minhas empresas, que não tem nada a ver com o governo, que nem próximo do governo passam. Graças a Deus. Um grande abraço a você e a todos muito em casa, obrigado. Viu? Boa sorte em toda a sua empreitada. Obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.